Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao canal. Sou a professora Hoff. Irei continuar com resoluções de questões da Banquiban. Vou retomar o assunto de verbo, visto que na aula anterior, ou no vídeo anterior a este, eu resolvi uma questão de verbo, que é um assunto recorrente em relação a esta banca. Então, vamos lá. Em relação à questão, é uma questão da Banquiban de 2025. O enunciado é: números levantados pela consultoria LCA mostram que mais de um terço dos trabalhadores com carteira assinada mudaram de emprego nos últimos 12 meses. Se a forma verbal em destaque estivesse flexionada no futuro do pretérito, ter-se-ia a expressão de: letra A, uma hipótese ou suposição. Letra B, um fato concreto e comprovado. Letra C, uma ação ocorrida em um passado muito distante. D, uma ação ocorrida em um passado não tão distante. Ou seja, a banca ela quer saber se você sabe, conhece o valor semântico do tempo verbal. Na videoaula anterior, quando eu trabalhei verbo, quando eu resolvi uma questão de verbo, eu trouxe o significado de alguns tempos verbais do modo indicativo. Foram eles presente, pretérito perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Aqui a banca quer entender se vocês sabem qual é o significado desse tempo verbal do futuro do pretérito. Vamos lá, gente. O futuro do pretérito, ele expressa uma ação futura em relação a um ponto no passado, dependente de uma condição ou usada para expressar desejos, cortesia ou incerteza. Por exemplo, João estudaria se tivesse tempo, eu iria se pudesse, se chovesse, não sairíamos. Percebe, então, que ele expressa uma ação hipotética, expressa uma ação condicional para que algum outro fato aconteça, mas referindo-se ao passado. Então, se nós mudássemos para números levantados pela consultoria LCA mostram que mais de um terço dos trabalhadores com carteira assinada mudariam de emprego nos últimos 12 meses. Vocês percebem a diferença? Mudaram está flexionado na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Vocês lembram que eu falei do pretérito perfeito? O pretérito perfeito, ele expressa algo que aconteceu no passado. E esse algo que aconteceu no passado significa que ele foi feito, finalizado e acabou. Se eu falar assim, dancei ontem por 3 horas. Eu dancei. Eu dancei ali, acabou, tá tudo certo. Foi. É um fato que foi passado. Viajei há um mês. Eu viajei, eu fui. Foi um fato. Estou dando a certeza que esse fato aconteceu, finalizou, mas no passado. É uma certeza de um fato que aconteceu no passado. Agora, quando a gente fala em futuro do pretérito, é uma hipótese, é uma suposição, porque é um fato que fica condicionado a outro. Eu iria se pudesse, se chovesse não sairíamos. Ele não dá certeza. Então, se eu trocasse o mudaram por mudariam, significa que não dá uma precisão em relação a isso. Indicaria que a mudança de emprego só ocorreria sob certas circunstâncias, não sendo apresentado como um fato consumado. Assim, há o valor semântico de hipótese ou suposição. Então, é justamente a letra A que é o gabarito. A letra A que informa o que o futuro do pretérito, o que esse tempo verbal significa, qual é o valor semântico dele. É isso aí, uma hipótese ou suposição. Esse é o gabarito, a letra A. Letra B, um fato concreto e comprovado. Não. O tempo verbal que expressa um fato concreto e comprovado é o pretérito perfeito, como eu acabei de falar. Letra C, uma ação ocorrida em um passado muito distante. Esse tempo verbal eu não comentei ontem.
que é o pretérito mais que perfeito. Ou seja, o pretérito mais que perfeito, ele é um tempo verbal empregado para indicar uma ação passada que ocorreu antes de outra, também no passado. Ele é muito encontrado em obras literárias ou em ambientes formais, não é muito usual no seu dia a dia. Então vamos lá, como exemplo, quando o árbitro apitou, a bola já entrara. Você percebe que um fato do passado ocorreu antes de outro fato também do passado. Ele é pouco usual, gente, ok? Então vamos lá. Letra D. Uma ação ocorrida em um passado não tão distante. Esse tempo verbal também se refere ao pretérito perfeito. Realmente. Porque é um fato que pode ter acontecido há 1 minuto. Dancei há 1 minuto. Significa que eu dancei há 1 minuto. Dancei e acabou. Ok, gente? Então, o gabarito, no caso, é a letra A, tá? Botei aí um apanhado do que eu falei de uma forma bem sucinta. Irei continuar resolvendo questões da banca da IBAN, porque é uma banca que ela vem tomando a frente de vários concursos na área da educação. E também irei retomar em relação a questões da Lei Orgânica de Iguaba Grande. Ok, gente? Fico por aqui. Lembrando que os tempos verbais, os modos verbais são muito importantes que vocês entendam, porque se vocês utilizarem um tempo verbal de forma errada dentro de um texto, dentro de uma dissertação, vai mudar totalmente o sentido do que você está escrevendo ou o que você está falando, qual a mensagem que você quer passar. Entendeu, gente? Então eu fico por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fui!